E estamos no ar aqui para mais um programa e dessa vez um pouquinho diferente. Não é o Embaixa que vocês estão acostumados, né? Hoje eu vou dar o nome desse programa de Embaixa Talks, né? Porque eu estarei fora alguns dias, mas vou deixar alguns programas maravilhosos gravados para vocês. E hoje eu estou com uma pessoa especialíssima, minha amiga queridíssima. Para quem não conhece, a minha queridíssima Geisiane Freitas, autora desse livro maravilhoso aqui, ó. Eu vou botar na tela. Eu tenho que botar na tela aqui o livro dela, pelo amor de Deus. Cadê aqui, ó? Deixa eu colocar o livro na tela aí. Olha o livro da nossa queridíssima Geisiane aí. O que não te contaram sobre o movimento antirracista, Geisiane Freitas e Patrícia Silva. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, meu Geisa. Sim, eu sei que as pessoas te conhecem, extremamente famosa, mas olha só. É bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Então tá aí Geisiane Freitas com esse currículo aqui, é da extrema esquerda, obviamente, né? Bom, primeiro, obrigada pelo convite aí, pela oportunidade da gente bater um papo. Olha, se as pessoas olharem somente para o currículo, tendo em vista que a maioria das pessoas da sociologia são da esquerda, vão achar isso mesmo, mas não, eu não sou da esquerda, eu tô mais pro fascista, né? Eles agora me chamam de fascista, de genocídio, esse tipo de coisa. E aí, hoje você tá atualmente, assim, você começou a aparecer assim, foi com o pessoal da Brasil Paralelo, não foi? Na verdade, eu comecei a fazer alguns posts na minha rede social, no Instagram, mas de uma maneira muito despretensiosa mesmo. Eu fazia mais um desabafo a respeito do que eu vivia no mestrado ali, né, quando eu ia para pré-banco e tal. Também compartilhava alguns estudos, algumas pesquisas minhas, enfim, que eu sempre fiz. Eu sempre fui mais dessa área, assim, de ler livros, de ler as feministas. Eu era esquerdista e tal durante a graduação, então eu sempre fui mais dessa parte de ler os livros. E aí teve esse período que eu lia para montar post mesmo, assim, para dizer, olha, o movimento feminista tá partindo dessa premissa e tal, só que para fazer esse tipo de trabalho você precisa, obviamente, ler o que as autoras estão dizendo. Então eu lia a respeito disso, compartilhava esse tipo de conteúdo e a minha ideia era propor um debate das relações raciais que não partissem da premissa marxista, que inclusive é isso que o livro faz, né? O que não te contaram sobre o movimento antirracista tem por objetivo traçar esse debate das relações raciais, mas sem ser pelo viés esquerdista. Então não tem aquele discurso de racismo estrutural, por exemplo. A gente explica, inclusive, o porquê do racismo estrutural não existir. Não tinha esse tipo de discurso. Aliás, nós não partimos, tanto Patrícia quanto eu, não partimos, né, dessa premissa, desse discurso, e a proposta sempre foi essa. Então o Instagram começou muito por isso, e aí acabou que tanto Patrícia quanto eu, na verdade, a primeira a ser convidada foi a Patrícia, pelo Arthur. A Patrícia conhece o Arthur Morrison, e aí ele chamou ela para participar, né, e perguntou, olha, quem você indicaria, né, para bater esse papo aqui conosco a respeito da pauta das relações raciais. E aí a Patrícia me indicou, inclusive a primeira vez que nós nos encontramos pessoalmente, Patrícia e eu, foi justamente nesse podcast da Brasil Paralelo, né, o Conversa Paralela. Foi um episódio muito bem recebido pela audiência, nós ficamos até surpresas com a repercussão, e aí tudo começou, assim, e aí disso eu fui convidada para participar de alguns programas na Jovem Pan, no Linha de Frente, ali no debate político mesmo, no Hard News. Depois passei um tempo com os meus amigos do Fio Diário, Marco Antônio Costa e o Adriles, Jorge, e aí depois eu caí na revista Oeste. Passei um tempo com o Pavinato, né, no Faroeste A Brasileira, e aí depois me vejo presente no Jornal da Oeste, que é o que eu comando agora aqui na casa, na revista Oeste. Mas aí você falou que você estava... É um caminho, assim, das universidades federais, acaba sendo um caminho que muitos vão seguindo da parte de esquerda. E você falou assim, não, que eu já fui esquerdista. Mas como é que foi essa transição, assim? Você estava lá, não, eu era esquerdista, de repente, não, peraí, esse caminho aqui não é pra mim. Como é que foi isso aí? Olha, bom, primeiro o caminho de ida, né? O caminho de ida foi porque eu não entendia do debate político ali, todo aquele debate político, todo aquele debate intelectual, cultural, para mim foi apresentado somente dentro da universidade. Antes disso eu não tinha noção desse debate realmente, assim, eu não tinha contato com esse debate. E aí a primeira coisa que quando me apresentaram esse debate, ele foi justamente pelo viés esquerdista, né? Então, quando você entra na universidade e você não tem acesso àquele debate, ou enfim, você já tem algumas predisposições, algumas inclinações pessoais,
tudo aquilo dali te cheira muito intelectual, aqueles professores, todos, que foi o meu caso, assim, eu não tinha acesso àquilo, então todas aquelas pessoas... Exato, eram deuses, assim, no olho. Era uma coisa, assim, muito intelectual, muito rebuscada. Então, o primeiro ponto é esse. Eles se venderam como intelectuais, assim, e alguns, de fato, são muito estudados mesmo. Acho que existe essa falsa imagem que a direita tem, né, no seu imaginário, de que todo esquerdista não tem acesso a estudos, é meio burro. Não é bem assim. Há muitas pessoas... que de fato leram, estudam e escolhem ser esquerdistas, ou sei lá o porquê que eles são esquerdistas, mas que tem um arcabouço teórico ali por trás. Então o primeiro ponto é esse, assim, eu fui muito levada por isso, assim, por essa sedução. Acho que também tem um pouco de personalidade, eu não sou o tipo de pessoa que tem uma personalidade mais fleumática, né, então assim, o discurso o da mudança e tal, é um discurso sedutor, é um discurso de fazer alguma coisa na situação social e tal, isso é um discurso sedutor. A prova tanto é que é sedutor que até hoje eu trabalho como política e tal, porque eu realmente acredito, eu tenho esses valores, esses princípios, eu realmente acredito na liberdade, eu realmente acredito, enfim, sou cristã, então eu realmente acredito no cristianismo, então eu acho que a gente tem sim um papel aqui na Terra, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão, e nós temos que nos entregar a essa missão e fazer ali o máximo que nós pudermos pela missão, pela ideia, né, pelos seus valores, pelos seus princípios. Eu não tenho vergonha nem timidez em defender aquilo que eu acredito, nunca tive. Nunca foi um problema pra mim, assim. Eu sou a pessoa 100% sem problema para defender aquilo que eu acredito e sei que tem que arcar com as consequências dessa defesa. Então, o primeiro caminho foi o de ida. E aí, teve o caminho de volta, quando eu dei conta que tudo aquilo dali era um castelo de cartas, né? Que o buraco era mais embaixo. Eu lembro, faz pouco tempo, inclusive, eu lembro que eu comecei a ficar intrigada ali em 2018, eu ainda estava na graduação, estava estudando muito para entrar no mestrado. Eu estudei muito para entrar no mestrado, assim, todos os dias da semana, durante o dia inteiro, por um mês inteiro ali, imersa naquilo ali, né? Você tem um prazo curto para estudar, para entrar, não para fazer todas as provas, né? E entrar no mestrado é um prazo bem apertado de estudar muito. E naquele período eu já estava incomodada. Então a gente está aqui, meados ali de 2018, eu já estava incomodada com o que a esquerda fazia, com o que a esquerda falava. Eu brinco que eu era 50 tons da esquerda. Eu tinha mais críticas à esquerda do que concordâncias com a esquerda. E aí, foi bem naquela transição de gestão também, né? 2019, o Bolsonaro assume, né? E aí ele faz ali toda a gestão. E aí eu lembro que tinha alguns debates, eu estudava na Universidade Federal da Paraíba, e eu lembro que tinha alguns debates em relação à infraestrutura física mesmo, da UFPB. Que as pessoas diziam que estava daquela forma em decorrência da gestão federal. E aí eu lembro de um dos debates que eu peguei ali, foi, não, mas espera lá, eu estive aqui ano passado, há 2 anos, não era a gestão do Bolsonaro, né, do cara que vocês chamam tanto de fascistas, e estava assim, sempre foi sucateado, sempre foi ruim, então pera lá, o buraco é mais embaixo. Né? Eu acho que foram essas pequenas coisas que foram ali construindo, né, e tal, enfim, e aí eu vi que não era nada daquilo, que era um coletivismo completamente maluco que anulava a individualidade do sujeito, né, a subjetividade das pessoas, e portanto aquilo dali não tinha nada a ver comigo, e também por uma questão de religião, né, você entender que aquilo dali não tem a menor compatibilidade com o cristianismo, que aquilo dali não faz sentido com o cristianismo, e portanto não tem como acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu vi lá na sua rede justamente uma postagem sobre a família Caio, né, e a cultura woke. E eu li assim, pra quem estiver assistindo, depois vai lá no perfil da Geis lá, eu virei viciado, né? Qual é o seu vício? Meu vício é ver os posts da Geis lá, do Instagram dela. Sim, muito rico as coisas que você traz lá, é muito legal. Então esse post especificamente fala sobre a estrutura familiar deles lá, né? E eu achei muito interessante você falar sobre isso, assim, que basicamente é uma família negra, que tem ali os seus valores tradicionais, e não se fala muito sobre isso, né? Olha, eu costumo brincar que eu não sou a preta que vive de pretíssimo, eu não sou a negra que vive de negrice. Então a minha pauta principal, eu realmente busco não ser essa. Eu prefiro realmente fazer trabalho da comunicação, trabalho da política. Eu entendi
que eu sou muito mais útil. Aliás, não é nem uma questão de ser muito mais útil, mas é uma questão pessoal mesmo, assim. E eu, quando falo a respeito de pauta racial, é por um dever moral. Eu tenho um dever moral de fazer isso, porque eu sei como o cenário está extremamente complicado quando a gente vai falar dessas pautas. E aí eu tenho algumas coisas para dizer a respeito. A primeira delas é que problemas sociais existem, sempre existirão, porque a sociedade ela é formada, obviamente, por seres humanos. Nós somos seres falhos, portanto, produto daquilo que sai, do nosso conjunto, evidentemente vai ter ali alguma falha, mas assim, problemas eles sempre existirão. E eu acho importante, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, que a direita brasileira se debruce sobre as pautas sociais, e uma delas certamente é o debate de relações raciais, e por motivo muito simples: não existe vacância. Não existe espaço vazio. Se você não ocupar, ocuparão no seu lugar, que é o que a esquerda vem fazendo há anos. Eu vi isso, você está falando exatamente nas primeiras páginas do seu livro. Você fala exatamente sobre isso aqui, que me chamou a atenção. É aquele assim, tem óbvios que precisam ser ditos, né? Então eu quis ter aqui no seu livro, eu vi sobre isso, você falando assim, exatamente o que você está falando aí, né? Que você colocou aqui, que a direita trata isso apenas como vitimismo e mimimi, né? Isso, esse é o ponto, assim. A esquerda, ela, de fato, o que ela faz alguns bons diagnósticos, mas ela infla muito o problema, ela dá soluções completamente absurdas e estapafúrdias, assim, não restam dúvidas que aquele não é o caminho. O grande ponto a gente não pode tratar somente como mimimi. Esse termo, inclusive, eu acho um termo muito pobre do ponto de vista da guerra semântica, um termo extremamente pobre. Então a gente não pode tratar como tudo um vitimismo, tudo é um mimimi, porque isso não nos prejudica enquanto direito, enquanto projeto de país que queremos, enquanto projeto de direita para o país. Então isso prejudica, então é importante a gente ter isso em mente. E aí é por isso que eu sempre gosto ali de trazer uma coisa ou outra da pauta racial, acho que é importante para o debate. E aí a gente chega finalmente nesse seriado, né? O seriado Eu Amo as Crianças é um seriado que tem uma baita reverberação no nosso país, assim. Quem estudava ali no começo dos anos 2000, na escola e tal, chegava da escola, estudava no período da manhã, chegava da escola, ligava no SBT para assistir. Então, assim, é um seriado super clássico, fez parte ali da infância, ali, pré-adolescência de boa parte dos brasileiros, e é interessantíssimo porque é o elenco 100% negro praticamente, ali, todos os atores, pelo menos os atores principais, são todos negros. E eles não retratam em nenhum momento violência, eles não falam a respeito de drogas, de sexo, não tem gravidez na adolescência, não tem libertinagem, não tem pai que abandonou a mãe, e a mãe é uma mulher agora solteira que cria os seus filhos, não tem absolutamente nada disso, pelo contrário. O Michael Caio é um homem mais tradicional, e é interessantíssimo o primeiro episódio, porque o primeiro episódio ele está tratando justamente disso, o quanto Michael Kyle quer a Jane em casa, porque ele quer uma esposa, porque ele a ama e ele quer a esposa, ele ama os filhos e quer a esposa cuidando desses filhos, ele quer a família dele ali perto, porque ele já trabalha muito na série, ele é extremamente bem sucedido, ele tem uma empresa de logística, de transportes, então ele tem ali os caminhões dele e tal, ele é extremamente bem sucedido, ele mora num bairro de rico, assim, um bairro extremamente bom, e o debate do primeiro episódio é justamente isso, o quanto ele quer uma esposa porque ele já se doa para essa família, porque ele já trabalha e o sonho dele é esse, ele está ali para a família dele, e ele quer que a família esteja ali para ele também. E é interessante também o debate que ele trava em relação ao Júnior, o filho dele, no primeiro episódio, porque o Júnior quer assistir a um show de rap. O rap fala de mortes, de drogas, uma coisa horrorosa. E o pai dá esse choque de realidade dele, né? Primeiro ele fala: você mora num bairro super bom de rico, no nosso bairro não tem nada disso. E nós não somos resumidos a isso, assim. Não é isso que nos representa: tiro, bala, morte e tal. Então, é importante esse seriado porque ele constrói um imaginário positivo em relação à população negra no geral, à família negra. Aí sim, seria uma espécie de representatividade, não aquela representatividade defendida pela Dina Ribeiro ou pelo Ciro Gomes, mas essa representatividade no sentido de construir uma boa história, de entretenimento, de construir uma boa imagem para a família negra sem ficar o tempo todo dizendo: eu sou negro. Olha, mas seja limpo, eu sou negro. Mas olha, eu sou negro. Olha, eu sou negro. Não, mas assim, eu sou muito negro.
Então, tem toda essa trama, é uma trama muito interessante, mas os episódios são de entretenimento. Evidentemente, né, tem ali também um pouco, mas muito pouco, muito sutil até, acredito. Eu acho que eles conseguiram fazer essa magia. Colocaram um assunto importante de uma maneira extremamente sutil, natural e prezando pelo entretenimento. Que é o objetivo da série, é uma sitcom, né? 30 minutinhos, 20 minutinhos ali você mata o episódio, é uma sitcom, então a proposta é total de entretenimento. Então, esse post aí que deu super certo, inclusive no Instagram, nem eu esperava também a repercussão, é justamente falando disso, falando da família, falando desse combate da cultura woke e mostrando a importância da família para a população negra. A gente sabe que, de fato, são pessoas que estão mesmo em maior vulnerabilidade, né? O pardo, o mestiço, o negro, enfim, estão em maior vulnerabilidade, geralmente de lares desestruturados, e o que conserta esse problema são lares estruturados, são pessoas com valores e princípios bem fundamentados, bons valores, bons princípios, e um deles, sem a menor sombra de dúvida, é a construção da família, a construção de um lar harmônico. Dentro do cristianismo, a gente chama isso de uma igreja domiciliar, né? Uma igreja no lar. Muito bonito. Você se sente muito cobrada, assim, essa coisa o pessoal chama da senzala ideológica, né? Você se sente muito cobrado, principalmente agora que você já tinha uma projeção ali na Brasil Paralela, aí depois veio com a Jovem Pan, agora tá na Revista Oeste aí explodindo, né? Então você tem muito nas redes sociais, o pessoal que vai te cobrar, você não pode ser desse lado, você tem que vir pra cá e ficar nessa caixinha. Você passa por isso? Cara, eu tenho o meu maior hate, assim, que eu recebo é justamente nesse sentido. Eu costumo brincar com os meus colegas aqui de corredores, né, de Revista Oeste, e eles têm uma espécie de privilégio, que é ser chamado somente de fascista e genocida. Eu não. Eu sou chamada de capitã Capitã do Mato, negra da Casa Branca. Quase a totalidade dos... Olha, para não dizer todos, vai, assim, porque a minha memória pode me trair. Eu acho que são todos, mas para não dizer todos, eu vou dizer que quase todos, assim, quase todos os insultos, os xingamentos, assim, ou as críticas, se quiserem usar essa palavra, que eu recebo da esquerda, quase todos são de cunho racial. Quase todos são deliberadamente racistas comigo. Então, quase todos me chamam de alguma coisa. Falam que eu sou preta da alma branca, que eu sou capitã do mato. Enfim, todos esses xingamentos que são realmente xingamentos de cunho racista. Vale lembrar aquele episódio do Ciro Gomes, né, quando ele fez isso um Holiday. Na Jovem Pan, inclusive, ali no Morning Show, que chamou ele de Capitãozinho do Mato, depois chamou de Capitãozinho do Mato nazista. Então, declaradamente, ele funcionando aí. Oi, perdão? Acho que o Holiday... Sim, teve o processo, rolou por anos ali na justiça, e o Holiday ganhou, ano passado ele ganhou esse processo. Ano passado, ano retrasado, ele ganhou esse processo aí do Ciro Gomes. Se não me engano, foi ano retrasado, na verdade, 2023. E assim, quase que a totalidade são nesse sentido, assim, desses xingamentos bastante racistas. Essa é a palavra. Todos eles querem condicionar a minha identidade. Então, eu não sou negro o suficiente, ou sou uma negra de segunda categoria, uma cidadã de segunda categoria, porque não concordo com as ideias da esquerda, o que me soa bastante curioso, tendo em vista que esse movimento negro contemporâneo, que diz que luta pela minha liberdade, que diz que luta pela minha vida, me soa bastante curioso receber tantos xingamentos de pessoas, xingamentos racistas de pessoas que justamente se identificam com esse movimento negro contemporâneo, que se dizem pertencentes a esse movimento negro contemporâneo. É interessante você falar sobre isso aí. Até tem outro vídeo aqui que tem a ver com isso aqui, que eu queria colocar, quer ver? Olha só, vou adicionar aqui outro vídeo aqui. Vamos pausar aqui. Não sei se você já conhece esse vídeo. Conhece esse vídeo? Fabrícia Graça? Olha, você vai gostar, olha só. Por que nas séries coreanas não tem negros? Sempre quis saber. Por que será? Porque coreano é. E se você quiser ver negros, vai assistir série africano. Então a pergunta que ele recebeu, por que não tinha leão, o cara também. Isso.
É isso, assim, eu acho. É capaz do pessoal de falar assim, olha que racista, falou que não, com vocês certeza. entendendo que vá na série africana. É possível acontecer, né? Não, é 100% possível. E assim, pra você ver o tamanho da loucura, né? A gente até teve no nosso país ali, mas não mais antigamente, mesmo, década de 60 e tal. A gente tinha uma questão de fato racial mais forte aqui no nosso país, porque a gente teve eugenia de fato no nosso país, a gente teve sociedades eugênicas no nosso país, e isso é documentado. Bem no comecinho ali da nossa república, né, virada ali de séculos, a gente teve de fato isso. E no Rio de Janeiro tinha uma sociedade eugênica, em São Paulo tinha uma sociedade eugênica compostas por médicos, por psiquiatras, que com o discurso de trazer pessoas mais inteligentes à sociedade, com o discurso de desenvolver o nosso país, eles pregavam deliberadamente a extinção da população negra. O plano era que em 100 anos o Brasil se livrasse, né, da população negra, da população parda, da miscigenação, dos miscigenados, todos, e restasse somente a população branca, porque a população branca seria a mais inteligente, a mais capaz, a mais desenvolvida, e aí sim o país seria mais desenvolvido. Então, assim, essa ideia, essa pseudociência, né, hoje nós olhamos para a história da ciência e vemos que isso é uma pseudociência, ela fomentou essa cultura de subalternidade do negro, né? Então, o negro, ele era pintado no imaginário da população como criminoso, como a psicologia criminalista, né, e a antropologia criminalista dizia abertamente que o negro tinha tendências à criminalidade por uma questão biológica, por uma questão de raça, né, marcando ali o termo raça como se fosse diferente em relação ao branco, enfim. Então isso de fato fomenta na sociedade ali uma cultura mais racista mesmo. Mas esses primeiros anos, por isso que eu gosto de fazer a diferenciação entre movimento negro contemporâneo e movimento negro de vanguarda, esse movimento negro de vanguarda de fato tinha uma pauta legítima, né, a ser colocada em prática, a lutar e tal. De fato eles tinham, por exemplo, escolas e tal, e tudo isso fomentava ali boas coisas à população negra. O que a gente vê agora é uma choradeira que não faz o menor sentido, inclusive pisa em cima da memória dessas pessoas que lutaram muito pela população negra brasileira, lutaram muito para que nós conseguíssemos chegar até aqui. E aí você entra nesse debate completamente bobo, completamente tolo do que, por que não tem gente negra na série coreana? Uma coisa completamente boba e que prejudica, eu acho, a imagem da população negra hoje, porque as pessoas podem achar que todo negro parte dessas premissas que são bobas, que são tolas, de que a população negra ela tem que estar focada em construção de autoestima, isso faz bem para o indivíduo. A população negra tem que estar focada em estudar seriamente, em tentar elevar o seu nível intelectual para elevar o seu nível cultural e a respeito como qualquer outra pessoa aqui no nosso país. Você falando sobre essa parte aí de o que era antigamente essa busca pela liberdade, pelo que você falar o que você quiser, etc., do negro, não só de sair da escravidão, mas como lutar por outras coisas na sociedade, me lembra também o outro post que eu peguei seu, onde você fala, que eu achei muito interessante também, por isso que eu falo, pessoal, quem estiver acompanhando depois vai lá no perfil lá da Geise, o perfil seu, como é que é, do Instagram lá mesmo, Geise? A Geisiane Freitas. Então tem esse post que você colocou lá sobre empoderamento, que tem muito a ver, acho que você estava falando aí, que eu vi o seguinte, você falou assim, a pauta hoje, ela não é aquela que era antigamente, né? Ela foi transformada, foi cooptada, e eu estava vendo esse post que você trouxe aí sobre o empoderamento da mulher, quando parece que é justamente o seguinte, pelo que eu lendo assim, né? A pauta lá atrás era no sentido da mulher buscar o seu espaço e tal, só que hoje ela foi cooptada para um local que fala, não, agora eu quero botar você nessa caixinha aqui. E aí, salvo engano, foi nesse curso que você falou que esse empoderamento, ele nada mais é do que marxismo. É muito comum a gente receber, eu recebo bastante isso e entendo super que esses comentários, eles são no sentido de elogio, né? Ele fica ofendido ali, nada nesse sentido, entendo que faz parte do imaginário, as pessoas acham que eu elogio, mas comumente as pessoas se referem às mulheres da direita com isso sim é uma mulher empoderada.
isso sim, olha, só esse que é o empoderamento verdadeiro e tal. E aí, quando você vai estudar a respeito do que é o termo, você vê que o pai do termo empoderamento é o Paulo Freire. E que, portanto, ele é um termo completamente marxista, que não quer dizer absolutamente nada do que as pessoas acham que quer dizer, né? Inclusive, uma ala ali do movimento feminista critica as pessoas empregarem o termo empoderamento da maneira errada, porque nada mais é do que uma pessoa que tem uma consciência de classe, que tem uma consciência do coletivo em que pertence, e que aí ela sabe que ela pode ter poder ou não, a depender do local que ela ocupa dentro da malha social. Então, assim, não tem nada a ver com o que a gente acha que enfim, uma mulher que defende suas ideias, uma mulher que defende seus valores. Não, a autora do livro é muito clara em dizer que o termo empoderamento tem uma relação com as ideias que se defendem. Essas ideias, elas são todas de cunho marxistas. Então, a própria autora critica primeiro as cantoras, por exemplo, Anitta, Luísa Sonza, que usa o tempo todo essa nudez para dizer que aquilo dali é uma espécie de empoderamento. Tem uma ala do feminismo que, de fato, faz essa crítica em relação a essa nudez exacerbada e tal. E, ao mesmo tempo, tem a ala também que está dizendo, olha, essas mulheres aí da direita, nenhuma delas são empoderadas, porque empoderamento não é isso. O empoderamento é a defesa das nossas ideias marxistas, é ter consciência do seu local de poder, né? Aí Foucault pura, dependendo de onde você está, você tem poder ou não. Depende de quem você é também, né? Por exemplo, aqui nessa relação você e eu, você teria mais poder do que eu, que você é homem, branco e tal, e eu sou uma mulher negra. Então, você é rico também, muito rico, um dos funcionários mais ricos da Gazeta do Povo. E aí você teria esse poder e eu não teria. Então, assim, o termo empoderamento, da forma como a direita usa, e de novo, eu entendo que as pessoas não estão cientes, né, dessa informação, tá? E eles não usam de maneira maldosa, mas a forma como é empregada não faz sentido, porque é um termo absolutamente marxista. Mas aí, quando você deu o exemplo aí da Luísa Sonza, da Anitta e tal, a Anitta, até na época de campanha política, comprou algumas brigas aí, depois ela parece que o negócio não ficou muito bom pra ela, pulou meio fora, e aí a gente teve aquela cena muito caricata que teve falando daquela influência lá no programa da Fátima Bernardes, a Kéfera. A Kéfera? Aquela muito famosa, mas depois, logo em seguida não, alguns anos depois ela deu uma entrevista para aquela, acho que, blogueirinha, e ela falou, não, gente, esquece, aquilo lá, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas por que essas pessoas foram levadas a isso? Porque aparentemente são pessoas esclarecidas. Isso é o mainstream, é dinheiro, o que você acha que é isso dessa galera aí? Olha, primeiro que eu não acho que elas são pessoas esclarecidas. Elas não são. Não consigo acreditar que nenhuma dessas pessoas, de fato, em algum momento debruçaram-se. Essas daí, não as que estão na academia. Essas sim, acho que é uma ala da esquerda burra. Eu não acredito que essas pessoas se debruçaram em algum momento em cima de alguma leitura importante, que elas consigam fazer ali algum tipo de raciocínio lógico, filosófico, sociológico, alguma coisa nesse sentido. Eu realmente não acredito que seja isso. Eu acredito que primeiro tem um copo de conveniência, né? Aquele discurso de endossar certos comportamentos, por exemplo, essas cantoras aí são extremamente libertinas. E aí você tem um discurso que, de certa forma, te consola, dizendo que é a liberdade feminina, e você só é julgada porque você é mulher, se você fosse um homem, nada disso aconteceria. Enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de discurso consola o ser humano de uma maneira geral, porque a natureza humana tende a esse comodismo, né? É uma luta. Você construir uma virtude é realmente uma luta, né? Pega aí qualquer vício, sei lá, você quer parar de fumar, você quer parar de tomar café. Qualquer tipo de vício que você tiver, você vai ver que quando você pega para resolvê-lo, é muito difícil. Exige muito empenho, muito esforço. Então, o primeiro ponto é esse. É um discurso que faz com que você se sinta muito confortável com seus próprios vícios, que você os justifique e ainda saia como um pobre coitado por ter aquele vício. No caso aí, especificamente do feminismo. Então, o primeiro ponto é esse. É um discurso extremamente confortável. E aí eu acho que rola outras coisas, né? A cultura, ela não é dominada pela direita, infelizmente. A cultura, ela é dominada por esse relativismo, por essa libertinagem. Então, cultura. E o que é cultura, né? Meio de comunicação, escola, universidade, enfim.
Então, como todos esses meios são dominados pela esquerda, evidentemente, quando você adota essa postura de acolher esses discursos da esquerda, você tem mais reverberação na imprensa, então você consegue sair nas capas de revista, você consegue sair nos blogs de fofoca, que a gente sabe aí, inclusive, que funciona como uma espécie de ED ali, né? Então tem dinheiro por trás para falar de determinada pessoa, para dizer determinada pessoa, a gente sabe. O MyD8 veio aí expor tudo isso e ficou por isso porque é da esquerda. Mas então você tem uma reverberação, então acho que une um pouco de tudo, une você querer justificar os seus próprios vícios, une a sua completa ignorância a respeito de qualquer tema mais profundo, une um pouco de grana, porque você tem reverberação boa quando você sinaliza positivamente a esquerda, né? Então é uma reunião de todos esses fatores, essas variantes que formam aí essa equação, que é a classe artística sendo majoritariamente de esquerda. Ainda tem isso, né? Eles esperam um trabalho. É muito comum você ver atores mais à direita que dizem, olha, lá dentro, se você for falar a respeito do que você realmente pensa, você é um cara de trabalho. Recentemente o Rafinha Bastos, que tá fazendo até uma carreira internacional até grandiosa, né? Acho que ele tá há 6 anos nos Estados Unidos, ele deu entrevista. Ele tá no Brasil agora por esses dias, e ele deu uma entrevista falando assim, cara, você já viu assim, você tem o Wagner Moura, que falando, ele como ator, eu acho, baita de um ator, e tem o Rodrigo Santoro, que tá lá, que foi para os Estados Unidos com a cara e com a coragem, e tá fazendo coisas grandiosas, trabalhos gigantescos. O primeiro trabalho foi aquele das Panteras lá sem camisa, foi extremamente suave, e o cara fez um Chest lá do 300, que baita do filme. Só que o próprio Rafinha Bastos falando sobre isso, ele falou, cara, agora por que se ouve falar mais do Wagner Moura do que do Rodrigo Santoro? E ele mesmo falou assim, porque o Wagner Moura está extremamente alinhado com a ideologia de esquerda e com o jornalismo aqui no Brasil. E o Rodrigo Santoro é o cara que simplesmente está dele. Inclusive, acho que o Rodrigo Santoro deu uma entrevista, não sei se foi pro Bial, o Bial perguntou isso pra ele, ele falou, Bial, eu não vou comentar isso, porque eu não ganho nada em comentar sobre isso. Né? Pois é, já a ausência de posicionamento do Rodrigo, eu não sabia que ele tinha dito isso. Mas essa ausência já denota, né, já demonstra. Provavelmente ele não ia se alinhar ali ao discurso da esquerda, ou que ia se alinhar pelo menos um pouco menos ou menos em relação à da vida que abertamente fala. É o Wagner Moura que fala abertamente que é extrema esquerda? Eu acho que ele já chegou a dar essa declaração. Não lembro agora, então não vou afirmar, porque eu realmente não lembro de cabeça. Mas eu já vi atores da Globo afirmando. Pedro Cardoso, por exemplo, fala que ele é extrema esquerda. Isso daí eu tenho certeza. Ele afirma que ele é a extrema esquerda. Agora, olha só, esse exemplo que você citou do Rodrigo é muito bom, porque, cara, é muito triste você olhar isso, né? Quando o Rodrigo saiu do país, eu era muito nova ainda. Eu lembro do Rodrigo no Mulheres Apaixonadas, que ele namorava a Katrina. A Katrina era... Eu ia colocar o vídeo aqui do Rodrigo Santoro, realmente foi com o Bial, mas eu tô vendo que é da Globo Play, ele pode botar não, senão cai. Senão cai, Mas ele falou mesmo, ali, o Bial perguntou e ele não... Ele falou, né? Pois é. Mas esse ponto aí do Rodrigo que você tocou é interessante pelo seguinte, olha só que triste, né? Eu lembro do Rodrigo dessa novela, Mulheres Apaixonadas, ele é uma das que eu mais lembro, mas ele já tinha, obviamente, feito outros trabalhos bons como ator ali na Rede Globo. E quando ele tomou essa decisão de sair do país, né, ele foi muito bombardeado também, porque ele estava no auge, era o puta do galã, né? Ele é um rapaz muito bonito, hein? Então era o galã da Globo, né? Na época tinha essa ideia de galã da Globo, que agora até isso não pode mais ter, não pode mais ter o galã da Globo. Mas tinha ali o galã da Globo e tal, não sei o que, ele foi muito bombardeado. Ele faz o filme As Panteras, se eu não me engano, ele fez os 2. Ele aparece muito rapidamente no livro, assim, sei lá, coisa de 5, 6. Isso, é ele saindo do mar. É muito rápido ali, o frame dele é coisa de 5, 10 segundos. Então, assim, é uma aparição muito rápida. E aí, como você disse, depois ele fez essa baita dessa construção de carreira. Ele já fez filme com Arnold Schwarzenegger. Ele faz séries muito boas também, que reverberam muito nos Estados Unidos. Então, assim, ele conseguiu construir, consolidar essa carreira. E aí eu acho que é isso que é legal. Focado na arte, focado em entregar um resultado para o entretenimento, para a arte. O que a gente vê agora na nossa classe artística é só um trabalho panfletário. E isso é ruim para a arte como um todo. Eu não quero um trabalho panfletário sequer da direita. Eu acho que isso empobrece o que a gente chama de arte, acho que isso empobrece o entretenimento. Eu gosto sempre de mencionar os exemplos do Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. São 2 filmes que você vê ali claramente que são filmes mais numa pegada cristã e tal, não sei o quê.
Mas eles não ficam sinalizando isso. Eles não ficam o tempo todo dizendo, olha, eu sou cristão. Olha, mas eu sou um filme cristão. Olha, mas eu sou um filme conservador. Olha, mas eu sou um filme da direita. Olha, mas você já parou pra pensar que eu sou um filme que não sou um filme da esquerda? Olha, eu não sou um filme do lacre. Eu sou um filme anti-outro. Isso é chato. Isso empobrece a arte. É muito chato. Então, assim, empobrece a arte. E aí é só isso que a esquerda faz, basicamente, né? Com as aulas de todo o consórcio midiático, consórcio de governo, consórcio jurídico, enfim, todo esse consórcio aí que dá aval para esse tipo de comportamento da arte, que aí, no final das contas, nós perdemos nos cofres públicos, porque muitas dessas artes ainda são financiadas com o nosso dinheiro, e nós perdemos enquanto cultura, enquanto povo mesmo, sabe? Enquanto cultura do nosso país, enquanto arte do nosso país. Você falou aí da parte do Senhor dos Anéis, e aí a gente, vou caminhando aqui um pouquinho pro final, que eu sei que você saiu do ar, vou segurar a Jade. Verdade. Acabei de sair do ar. A Jade estava no ar e até agora, que inclusive está apresentando brilhantemente sucesso aí na Revista Oeste, muito legal. E estava falando dessa parte do Senhor dos Anéis, que não precisa falar que é cristão, e você ali nos filmes ali, essa parte comentária é muito chata. E aí tem um outro post que eu peguei lá também seu, e aí quero que você me explique, Geisiane, por que isso não é possível viver. Essa boa aí. Por que não pode ser feminista? O feminismo é anticristão. Você tá querendo me dizer que ou é cristão ou é feminista? Não pode ser os dois? Pois não dá. Muita gente me pergunta sobre isso, né? Muita gente fica em dúvida em relação a isso. Antes de tudo, antes da gente entrar na questão do porquê, eu preciso dizer que entendo que existem algumas pessoas que não sabem, gente. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade na evangelização, tanto igrejas protestantes quanto igrejas católicas. Eu sou católica, mas acredito, o Thiago é protestante, mas acredito que nós dois compartilhamos dentro das nossas igrejas essa dificuldade da evangelização, no geral, assim, da informação, do que é, do que não é. Acho que faz parte, né? Então eu entendo que tem algumas pessoas que vivem, que fazem algumas afirmações que são completamente contraditórias, mas que, enfim, não tem essa percepção. E aí é aquilo, né? Quem tem a percepção tem que estar muito atento, né? Que será cobrado, quem muito foi dado, muito será cobrado. Quem não tem a percepção, a gente sabe, dentro da Igreja Católica, a gente chama isso de ignorância invencível, ou seja, as circunstâncias, as possibilidades daquela pessoa a coloca numa ignorância que ela é invencível não por ela, não por vontade própria, mas por vontade ali de algumas circunstâncias, algumas questões. Então, dito isso, vamos agora para o porquê. O movimento feminista, ele tem como premissa, uma das premissas principais, uma premissa que perpassa ali por todas as vertentes do movimento feminista, né? A gente tem o movimento feminista negro, o movimento feminista trans, o movimento feminista radical, enfim, a gente tem o movimento feminista liberal, o movimento feminista marxista, enfim, a gente tem uma série de vertentes dentro do movimento feminista, né? Cada uma ali vai dizer uma coisa, vai reivindicar uma coisa, mas o que é comum a todas essas vertentes do movimento feminista é o combate àquilo que elas chamam de patriarcado. Então, elas acham que o patriarcado deve ser combatido e extirpado da sociedade, seja ela qual for, porque, de acordo com as autoras feministas, o patriarcado fomenta a opressão feminina, a opressão às mulheres. Uma das coisas que as feministas acham que colaboram, né, que de fato constrói o patriarcado é o cristianismo. Não à toa a gente tem na Bíblia os nossos patriarcas, né? Nós tivemos ali o patriarca, aquele Velho Testamento, isso é muito bem marcado ali, os nossos patriarcas. Então, assim, elas batem em cima do patriarcado. Ao bater em cima do patriarcado, elas batem em cima do cristianismo. E tem, sim, ali a figura masculina, né? No caso da Igreja Católica, tem a figura feminina muito bem marcada ali em Nossa Senhora, né? Os protestantes sempre estão mencionando ali as mulheres da Bíblia, né? As versões ali feminina da Bíblia e tal, sempre são mencionadas como bons exemplos de mulheres virtuosas a serem seguidas, tá? Então, assim, é muito bem marcado dentro do cristianismo o que se espera de um homem e de uma mulher. É importante a gente colocar aqui que nós somos pessoas que vivemos numa sociedade contemporânea e que isso não tem relação com um termo, vou usar agora um termo feio, me desculpem aí a audiência, com a cagação de regra que é imposta
pela bolha, eu chamo de bolha católica talibã, né, que impõe uma série de bobagens, inventa uma série de bobagens a respeito do que é uma figura feminina, do que é uma figura masculina. Então é importante a gente ter o pé no chão, acho que é importante isso, ter o pé no chão, se atentar à sua realidade e tal, mas é evidente que existem ali papéis ali de cada um, e isso vai acontecendo muito naturalmente na vida de cada pessoa, na vida de cada casal. É importante ter isso em mente. E aí o movimento feminista não parte dessas premissas, ele acha que nós mulheres não somos femininas porque o somos, não somos femininas porque temos uma natureza feminina, mas que nós somos femininas porque fomos ensinadas pelo patriarcado a ser feminina e que essa feminilidade é algo ruim e frágil e que por isso nós nos tornamos subservientes de homens ou do patriarcado em geral. Então assim, você está partindo de uma premissa, primeiro que não tem conexão com a realidade, e segundo que confronta diretamente com ideias que nós defendemos dentro do cristianismo, seja ele cristianismo ortodoxo, seja ele cristianismo protestante ou cristianismo católico, porque isso é uma base do cristianismo, nós partimos dessa base, nós partimos daqui, desse mesmo alicerce. Então essa é a primeira incompatibilidade, ali você confronta diretamente com com essa ideia do patriarcado, que elas realmente acham que é negativo, e assim, tem outra série de coisas. Elas acham que é um problema Nosso Senhor Jesus Cristo ser homem, elas acham que é um problema Nossa Senhora escruvar ali aquela criança, né, quando nasce, então, meu Deus, é um Senhor que nasceu, né, você ser a mãe ao mesmo tempo é o seu Senhor, e aí você se curva ali, quando Nossa Senhora visita a Prima Isabel, para nós católicos, Santa Isabel, e ela fala o que fiz para merecer a visita da mãe do meu Senhor. Então elas acham um problema ser a mãe do meu Senhor, o tempo todo elas acham que isso é um problema, né? E aí ela louva ali, né? Ela louva ali a Deus. Então tudo isso para as feministas é um problema. A figura do pai ser Deus para elas é um problema, porque é uma figura masculina. E aí elas defendem aborto, que eu acho que aqui é assim, divisor de águas, né? Elas defendem deliberadamente aborto cristão não acredita que existe a possibilidade de aborto, porque a gente acredita que concebeu ali e já é uma vida. Então aquilo dali existe, é uma vida e você não tem direito de acabar com aquela vida, porque se Deus colocar aquela vida, é Deus que tem esse direito, afinal de contas você acredita num Senhor, o servo nunca é maior que o seu mestre, certo? Então você acredita no Senhor, elas não acreditam nisso. E elas não defendem aborto, é importante que isso fique claro para a nossa audiência, elas não defendem aborto somente em situações absurdas que eu particularmente sou contra, como por exemplo o estupro e tal, e aí sou contra por uma outra série de motivos, enfim, daria outro programa para falar somente a respeito dessa pauta. Mas o ponto é que elas não são contra somente nesse caso, elas são contra quando a criança já está formada, com 6, 7, 8 meses, 9 meses. Então assim, é um relativismo em relação à vida que se você deixar, se você não tiver bastante firmeza na defesa do seu ponto de vista, bastante firmeza em defesa da vida, isso vai se alastrar para uma criança nascida de 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque afinal de contas para elas sempre é só um amontoado de células, né? Então assim, tem a questão também da libertinagem, né? Os cristãos defendem a castidade, nós não somos contra o sexo, nós, pelo contrário, o sexo é uma forma que Deus nos deu para participar da criação. Olha que coisa bonita. Nós, cristãos, participamos junto com Deus da criação. Não é uma coisa autoritária de Deus. Não, nós estamos ali participando junto. E o que nós batemos sempre é sexo desordenado, completamente maluco, bagunçado. Então, elas acham, por exemplo, que dormir com um cara por noite é liberdade. É evidente que não. Você se desgasta fisicamente e você se desgasta sua alma. Nisso, e elas não acreditam nisso, o cristão acredita na castidade. Então, assim, são uma série de fatores que levam à conclusão óbvia, né? Há uma incompatibilidade entre ser cristão, verdadeiramente cristão, e ser feminista. De novo, não tem como acender uma vela para Deus e outra para o diabo ao mesmo tempo. Olha, vou te falar, Gisele, eu ficaria aqui, eu acho que mais umas 2, 3 horas batendo papo sobre tantos assuntos, cara. É muito bom te ouvir, cara. É muito bom te ouvir. É de uma clareza, assim, muito, muito grande, né? Então é muito legal, assim. E o seu livro aqui é muito legal. Quem quiser, gente, de novo aí, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui na tela, fica mais legal aí. Aqui, ó. Fica mais legal aí, ó. Tá aí, ó, pessoal.
quiser comprar o livro aí que a Gisele escreveu junto com a Patrícia escreveu, que também é muito legal, a Patrícia. Inclusive, eu vi que você deixou algumas unidades... Eu ia dizer exatamente isso agora. Você leu minha mente, você falou do livro, eu lembrei disso agora, ia dizer exatamente isso. Mas não precisa ser só de São Paulo, mas tem algumas edições, acho que só umas 10 edições, 12, não lembro. Na Livraria Drummond, fica aqui no Conjunto Nacional. Então, se você é de São Paulo, você consegue adquirir aqui na Livraria Drummond, fica aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, do ladinho do metrô Consolação. Tem algumas unidades que eu deixei ali assinado com uma dedicatória bonitinha aí para você que será o nosso leitor. Mas se você não for de Só Paulo, só você entrar lá. Você entrar no meu Instagram, tem lá um post com o link do perfil da Livraria Drummond. Você entra em contato com o pessoal da Livraria Drummond, mesmo que você não seja de São Paulo. De São Paulo você consegue comprar, e a livraria que envia aí essa edição com uma dedicatória especial aí pra você que é o nosso leitor. Ah, que legal. Então, assim, o pessoal clica lá e, sei lá, mas... Se entrar no perfil, se você entrar no perfil da Drummond, tem o link do WhatsApp deles. Você consegue conversar com o pessoal da livraria pelo WhatsApp e aí eles conseguem enviar. Ah, que bacana, que bacana. É um livro bem bacana, pessoal. Às vezes fica... Assim, tem livros de assuntos assim que às vezes são muito densos, né? De você... E assim, tá com uma... O que você lê aí? Eu não entendendo ainda. Inclusive, o nosso livro já foi mencionado, viu? Por deputados e tal, assim, tribuna, já foi mencionado. Teve um caso de uma mãe, se não me engano, foi na Bahia, em que ela questionou a respeito do material didático da escola da filha, que só tinha um livro da Djanila Ribeiro, em relação ao racismo. E aí foi proposto o nosso livro e tal. E isso foi um debate ali na tribuna e entraram, e o político, agora tem que ser deputado estadual, alguma coisa nesse sentido, mostrou o nosso livro e pá, então, assim, é bem legal, é um material muito bacana para dar um respaldo ali, um arcabouço teórico a respeito de algumas pautas desse debate das relações raciais, mas é importante também a gente deixar claro que é um livro extremamente democrático no sentido de acessibilidade. Então não é uma linguagem difícil, não é uma linguagem acadêmica, é um livro curto, inclusive, tem menos de 90 páginas, assim, é um livro curto, porque o nosso objetivo não era florear, o nosso objetivo era identificar quais são os temas e realmente informar as pessoas que estavam interessadas ali em entender um pouquinho mais. E quem quiser saber mais algumas coisas, vai lá no perfil da nossa queridíssima, eu tenho que botar aqui outra parte do seu perfil, tá lá, a Geisiane Freitas lá. Você também tem aqueles posts marcadinhos lá, como é que chama? Não sei se ainda Os destaques, você diz? Destaques, ainda tem destaque no Instagram? Parece que ia sair, não sei se ainda tem. Não, os destaques, bom, pelo menos no meu ainda tá lá. Tem alguns destaques também bem legais a respeito de alguns temas. Tem posts legais, tem stories com memes. Não, as stories da Geisa, eu tô viciado. Eu estou viciado nas histórias da Geisa, que são excelentes, assim. Da coisa séria até a zoeira, é uma régua gigantesca. Tem isso, sim. Tem essa característica da quinta série muito forte. É muito boa, eu adoro, porque eu me identifico muito com essa zoeira contigo aí, por isso que eu falei, não, eu tenho que conversar com a Geisa aqui, porque, inclusive, igual eu tô te falando, eu tô conversando com você, pra quem não sabe, eu nunca encontrei a Geisa pessoalmente, não é Geisa, eu não sei se é recíproco aí, mas é assim, eu paro comigo assim, parece que eu perco tempo já. Eu falei, não, é minha brother. Eu nunca encontrei a Geisa pessoalmente. Eu estou em São Paulo pra você autografar pra mim. Acabou que minha filha ficou doente, eu não pude ir. Mas ainda vou. E quando eu for, vou levar. Tem que levar na sua casa aqui. Abre aí, vem autografar. Isso. Geisa, deixa eu te falar. Eu sei que você ainda vai ir pra casa, né? Tava no ar aí. Não vou te segurar mais, mas te agradeço muito. Nossa, adorei o papo. Entendeu? Espero ter outras oportunidades de bater papo com você. Entendeu? Inclusive pessoalmente. Né? Então, assim, é muito esclarecedor e obrigado mesmo, viu? Você ter topado, assim, participar de primeiro. Vamos bater um papo, bora, vamos nessa. Eu que agradeço, imagina, eu que agradeço a oportunidade, o espaço da gente bater um pouco esse papo. O sentimento é recíproco, viu? A gente não se conhece pessoalmente, mas o sentimento que eu tenho é esse, que a gente, assim, é brother há anos. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, e estou sempre à disposição. Valeu, pessoal. Então, aqui foi mais um programa, né? Que, na verdade, está um pouquinho diferente, porque se você está vendo esse programa, é que eu tô de férias. Não aconteceu nada de ruim, não. Eu estou de férias. Tá, né? Porque tem aquela coisa, se você está vendo isso, olha, porque realmente... Não é porque eu estou de férias, então... E o programa na Gazeta do Povo, que
vai ao ar toda sexta-feira à noite, que é o Embaixa, então eu resolvi fazer com o Embaixa Talks, né? Pra gente bater papo com umas pessoas bem legais aqui, igual a Geisiane Freitas aí, você vai lá no perfil dela pra poder acompanhar um pouquinho mais dela, tá aí, ó, Geisiane Freitas aí tocando terror com a feminista, hein, gente? Você... Geisiane, obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, obrigada. Valeu, grande beijo. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem muita gente assustada em Brasília. Até marqueteiro foi chamado para ajudar. Sabe por quê? Porque a verdade sempre aparece. Aparece na conta do supermercado, nas notas das crianças na escola, na opinião de gente isenta e aparece no jornal também. Você não acredita? Pois ainda tem um jornal no qual eu confio no Brasil, que é a Gazeta do Povo. Em fevereiro agora, a Gazeta está fazendo 106 anos. Tem valores muito sólidos e que foram testados pelo tempo. Um jornal que é mantido pelos seus assinantes e não pelos marqueteiros de Brasília. Eu recomendo que você assine, ainda mais agora que eles estão com uma campanha de aniversário muito boa, de R$ 5,00 por mês. Entra no meu link, gazetadopovo.com.br/Carla Secato e confira.